Salmo de número 91, versículo de número 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quero meditar nesse texto com você hoje, tendo por base as crises, as dificuldades da vida, as dificuldades espirituais, e muitas vezes trazem para nós complicações tão grandes que parece que a gente não vai ver o agir de Deus na nossa vida. Muito se fala em prosperidade. Mas o que é prosperidade? Prosperidade é o estado do que é próspero. Próspero advém do latim prosper, que quer dizer o que vai bem, o que se desenvolve bem, o que é feliz. Na verdade, todos nós queremos ter prosperidade. Isto não se resume somente à esfera financeira, não. Mas acontece que no contraponto da prosperidade vem as crises, vem as dificuldades. Mas o que é crise? Dentre todas as definições da palavra, esta é a mais adequada que eu encontrei. Conjuntura perigosa, momento perigoso e decisivo. E é em tempos de crise que muitos negócios acabam, empresas vão à falência, casamentos chegam ao fim, pessoas perdem a vida. E é dessa forma que, aparentemente, prosperidade e crise andam em sentidos contrários, em caminhos contrários, de forma que é muito mais fácil obter prosperidades ou prosperidade em tempos em que não há crise. E é mais fácil perder-se a prosperidade em tempos em que há a crise. Mas será possível obter prosperidade em tempos de crise? Eu digo para você, sim. Mas não é nada simples. É como nadar contra a maré, nadar contra todas as correntezas contrárias. Mas aí, observando a Santa Palavra de Deus, textos bíblicos, passagens, existem uma série de exemplos dentro da Bíblia, casos de prosperidade em tempos de crise. Ainda que prosperar em tempos de crise seja humanamente complexo, é algo complicado. E a Bíblia Sagrada nos traz diversos exemplos de pessoas que prosperaram em tempos de crise. Há pessoas que sobreviveram quando muitos morreram na crise. Um exemplo claro disso é Noé. Toda a humanidade morreu num grande dilúvio, mas o homem de Deus foi poupado, gerou uma nova humanidade. Mas houveram segredos para a vida de Noé, para que ele sobrevivesse a essa catástrofe. Primeira coisa, Noé obedeceu à voz de Deus. Segundo, Noé fez a diferença na sua  Noé foi obediente a Deus
ele, sua casa e sua família, e todos foram sujeitos a Deus. Está aí um dos segredos. Mas também, em tempos de crise, há pessoas que colheram quando muitos sequer conseguiram plantar. O exemplo claro é de Isaac. Toda a terra padecia de fome, mas o homem de Deus semeou e colheu no mesmo ano, sem medidas. Mas como Isaac fez tudo isso? Qual foi o segredo? Primeiro, Isaac obedeceu à voz de Deus. Segundo, Isaac semeou. Simples assim. Isaac semeou quando muitos sequer plantaram alguma coisa. E olha, se você quiser colher, é preciso semear. Por mais árduo, por mais difícil, por mais complicado e por mais incerto que possa parecer, você tem que semear, não tem jeito. Houveram pessoas que no meio da crise foram sustentadas quando muitos padeciam de fome. Caso claro, clássico, de Elias. Havia uma grande seca, uma grande fome, mas o homem de Deus sempre foi sustentado. E olha, ele foi sustentado pelos corvos. Ele foi sustentado pela viúva de Serepta. Ele foi alimentado por um anjo. E também no meio das crises, houveram pessoas que venceram quando muitos perderam. Este é o exemplo de José. O mundo inteiro daquela época teve fome. Mas o Egito vendia comida. Tudo por causa do homem de Deus. Mas o que foi que levou José a ser próspero em meio à escravidão, em meio à crise? José prosperou em crise familiar. José prosperou como escravo. José prosperou como prisioneiro. José prosperou diante do rei. José prosperou como governador. É claro, a história está na Bíblia, mas como é que José conseguiu ultrapassar todas estas dificuldades na sua vida, na sua existência? Obediência a Deus. José obedeceu à voz de Deus. Fez diferença quando todos eram iguais. E não somente isso, José se sujeitou à voz de Deus. Agora, o exemplo de José para fins didáticos, ou seja, para a gente aprender um pouco com a Santa Palavra de Deus e extrairmos ensinamentos para a nossa vida, a gente tem que analisar profundamente o caso de José. Como é que foi que aquele rapaz, aquele jovem hebreu, conseguiu prosperar em tempos de alta crise, em condições extremamente adversas? Quais são as dicas, os ensinamentos que nós podemos tirar da história de José e aplicarmos nos nossos dias
para a nossa vida, para que a gente possa também alcançar a prosperidade em tempos de crise. Então, eu tenho para você, dentro da Santa Palavra de Deus, algumas informações que serão de suma importância para a sua caminhada com Deus. Porque prosperar em tempos de crise é necessário primeiro manter a intimidade com Deus. Para acharmos a fonte de águas no deserto, para acharmos alimento em terra seca, para acharmos as soluções no mundo em crise, precisamos de ter intimidade com Deus. Porque é o Pai que vai nos mostrar o caminho a seguir. Não são as pessoas. As pessoas desse tempo, elas estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem saber exatamente o que fazer. Então nós precisamos buscar de alguém que tenha a direção e que saiba quem nós somos para Ele. Porque é Ele quem nos guia mansamente às águas tranquilas. Agora, eu digo para você, se você quer prosperar em tempos de crise, primeiro, inicie nutrindo a intimidade com Deus. Ore mais, jejue mais, busque mais. Segunda coisa que me chamou muito a atenção na caminhada de José depois que saiu da casa de Jacó, seu pai, é que ele, apesar de estar nas mãos dos mercadores e depois no Egito, ele não perdeu a capacidade de sonhar. Sim, porque para prosperar em tempos de crise, ultrapassar as dificuldades que se apresentam e ainda tirar proveito quando todos estão perdendo, é preciso manter acesa a fagulha do sonho, do desejo, da vontade de mudar o quadro, o cenário de momento. Os que desistem de sonhar perdem o combustível que leva à prosperidade. Eu li numa camiseta, certa vez, jamais deixe os seus sonhos morrerem, pois, se eles morrerem, a vida fica como um pássaro de asas quebradas, que não pode mais voar. Às vezes a gente pergunta como é que alguém tem destaque no momento em que tudo é adverso. Todo mundo perdendo, ele ganhando. Todo mundo baixando portas, encerrando atividades. E de repente esta pessoa, como um passe de mágica, como algo inexplicável, continua e prosperando quando tudo é contrário. Pois é, quem quer prosperar em tempos de crise, não pode nem pensar em parar de sonhar. Sonhe, projete, mesmo que isso irrite os seus irmãos, que foi o que aconteceu com José. Os irmãos ficaram irritados, raivosos, por causa dos sonhos de José. Pode parecer ainda que ele foi inconsequente de contar os seus sonhos para os seus irmãos e até revelar aquilo que mais tarde viria a acontecer. O pai e os irmãos se prostrando diante dele. Mas era um sonho. Não deixe de sonhar. Projete, ainda que isso te aprisione. Porque de uma forma ou de outra, certamente, são os teus sonhos, os teus objetivos, os teus propósitos, é que vão levar você muito mais adiante, muito mais à frente.
É claro que ninguém aqui está dizendo para você: não vai ter dificuldade, vai ser fácil demais. Você vai chegar lá e pum, vai resolver tudo numa boa. Absolutamente. Vai ter problema. Vai ter dificuldade. O vento muitas vezes vai ventar contra. Mas você precisa estar focado. Você precisa ter foco, objetivo. Você precisa ter um objetivo claro e estar focado nele. E sabe de uma coisa? José tinha foco. José trabalhava. A palavra de Deus diz que tudo que José fazia prosperava. Ou seja, para prosperar, José tinha que fazer algo. José tinha que continuar. José tinha que trabalhar dia após dia, realizar, fazer, edificar, ainda que isso aparentemente não lhe trouxesse rendimentos. Sim, porque era escravo. Escravo não tem salário, não tem 13º, não tem direito a férias, não tem direitos trabalhistas, não tem direito a banco de horas, horas extras. Tem é que trabalhar. Então a palavra de Deus diz que tudo que José se propunha, José prosperava, dava certo, acontecia. Acontecia fortuitamente? Claro que não. Acontecia porque José se propunha a realizar e Deus o abençoava por isso. É muito claro, meus amigos, que não dá para esperar cair do céu. Conheço pessoas que receberam uma palavra, uma revelação, algo do trono de Deus, sentaram-se e começaram a esperar as coisas acontecerem. E aconteceram? É lógico que não. É natural que não. Porque o foco da pessoa era ficar sentada. Era ficar esperando, acordando meio-dia. E não tem jeito das coisas de Deus acontecerem se nós não colocarmos as nossas mãos para objetivar. Ou seja, tem que trabalhar? Tem que trabalhar. O que tem que fazer? Procurar emprego. Enviar currículo. Um bom currículo, muito bem elaborado, para ter oportunidade. Nos dias de hoje, fazer cursos, reciclagem, se preparar melhor, o mercado está concorrido. Então, aliado ao bom preparo, com a força de vontade, o foco, o objetivo e Deus, pode começar a dar certo. Para prosperar em tempos de crise, ou até mesmo em tempos de bonança, é necessário trabalhar. Deus não se agrada de preguiçosos, de pessoas que não têm compromisso, pessoas que perderam o foco, pessoas que de repente pararam, simplesmente pararam. Ficaram na sua zona de conforto. E cada um tem a sua zona de conforto. Fico vendo pessoas na rua, e já conversei com uma série delas, certa vez que fizemos ações sociais, de ver pessoas, não, eu tô aqui na rua, eu moro aqui na rua, não quero voltar para casa dos meus parentes, não, porque aqui na rua eu tenho tudo. Quando eu tô com frio, eu peço, cobertor me dão. Quando eu preciso de uma roupa, eu peço, me dão. Tenho comida todo dia, eu vou voltar para lá para quê? É a zona de conforto dessas pessoas.
E a zona de conforto do preguiçoso é a acomodação. Só que para prosperar em tempos de crise, nós precisamos arregaçar as mangas, enfrentar a lida diária, ultrapassar as dificuldades, acordar cedo, pegar a condução lotada, às vezes em pé na ida e em pé na volta, e começar a semear, porque senão ninguém colhe se não semeia. E eu fico vendo os exemplos que José... E sabe de uma coisa? José fugiu das ofertas do inimigo. Porque o inimigo faz a gente olhar para as coisas com muita facilidade. Deus nos mostra as coisas reais. Aleluia! José foi tentado no Egito, mas ele não cedeu à tentação. José esforçou-se para manter-se íntegro, reto, santo, fiel perante Deus. Quando a esposa de Potifar, o chefe da guarda do Egito, se apresentou para ele e lhe fez o convite, ele foi assediado um dia só, ele foi assediado por quase 11 anos, desde que ele chegou na casa de Potifar. Cedeu? Não. Manteve-se íntegro. Ele se esforçou para se manter íntegro. A integridade não é algo que você compra por quilo, ou você toma misturado com água, e que de repente faz um efeito diferente na sua vida sem esforço algum. Não, absolutamente. Ele se manteve íntegro, resistiu à tentação, não cedeu, e Deus o abençoou. Agora, para prosperar em tempos de crise, nós precisamos fugir do pecado. É o pecado que traz a ruína. É o pecado que traz o fracasso. É o pecado que traz a morte. Eu vejo ainda um outro exemplo de José. Ele utilizou os dons que Deus lhe deu. José, mesmo nos tempos mais adversos, ele não enterrou os talentos que Deus lhe deu. Não fez greve com o seu dom. Apesar de tudo, está contra. Sabe quando você ora por alguém e de repente o milagre acontece na vida daquela pessoa, mas você continua aqui no estreito, na dificuldade? Imagina isso. Aconteceu com você? Já aconteceu comigo diversas vezes. De orar por alguém, abençoar a vida de alguém, a pessoa voltar, contar o testemunho, e eu olhar para Deus e dizer: e eu, Deus? Mas é que eu não entendia na época. Eu não entendia, talvez você não esteja entendendo hoje. Porque para prosperar em tempos de crise, nós temos que nos manter íntegros diante de Deus. Porque José, mesmo nos tempos adversos, ele não deixou de fazer o que ele já fazia antes. Ele não enterrou os talentos que Deus lhe deu. Ele não fez greve com Deus porque estava passando tudo aquilo que ele estava passando. Aleluia! E nesse tempo de cativeiro, ele também se manteve à disposição de Deus quando Deus quis usá-lo. Aleluia! Para prosperar em tempos de crise, nós precisamos continuar a utilizar as ferramentas que Deus nos deu, com graça,
com fé. E principalmente, nós não precisamos fazer greve com Deus, nem ficar com raivinha. Uma outra coisa que me chama muita atenção na vida de José é que ele não confiou em homens. E veja só uma coisa, José pediu ajuda do copeiro Mor, mas não entregou a sua confiança a ele. Se assim o fosse, ele ficaria desapontado porque o copeiro Mor simplesmente se esqueceu dele durante quase 3 anos. Simplesmente isso, se esqueceu dele, apagou-se da mente do copeiro a figura de José. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E nós precisamos confiar em Deus. Ele nunca, em momento algum, vai nos frustrar. Muito pelo contrário, Deus não nos frustra. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção na caminhada de José é que José não chamou a glória das coisas positivas que aconteceram ao seu redor para ele. Mas ele dedicou a Deus toda a glória. Veja, José, ao entrar no palácio de Faraó, recebeu elogios. Mas ele não fez questão de entregar. Ele não fez questão da glória para ele, mas fez questão de entregar toda a glória a Deus. E vou lhe dizer mais, Deus se alegra quando ele é glorificado. Aleluia! Porque toda a honra e toda a glória de tudo que somos, o que temos, o que fazemos, é dele, é do Senhor, é do nosso Deus. Há crentes que não dão glória a Deus e ainda criticam os que glorificam. Eles não sabem, não têm a noção exata de que fomos feitos exatamente para isso. Para glorificar o nome do Senhor, para exaltar a sua majestade. Nós somos adoradores do Deus vivo. Você quer prosperar em tempos de crise? Dê glória a Deus. José sempre tinha boas ideias, coisas positivas. José tinha excelentes ideias. E ele não retinha para ele não as economizava. Ele não tinha vergonha de falar sobre elas, não. Quem sabe seja uma ideia que vai fazer você prosperar em tempos de crise. Uma ideiazinha que parece uma ideia boba, sem valor. Algo assim que, de repente, alguém vai dizer para você, mas como é que você teve capacidade de pensar um troço desse? Isso é banal demais. Não. De repente, seja nos momentos de dificuldade, de crise aguda, é que Deus vai te inspirar a ter uma nova ideia. Quem sabe uma nova empresa? Quem sabe um novo negócio? Quem sabe uma maneira diferente de encarar determinados desafios que antes você tinha medo? José tinha boas ideias e repartia com as pessoas essas ideias. Eu chamo a sua atenção para algo que decididamente foi capital para a vida de José. Ele usou uma arma que muitos se negam a utilizá-las. A arma do perdão. Quando seus irmãos o procuraram, José os perdoou. É claro que a história mostra que eles não reconheceram o irmão. Os demais irmãos, vindos de Canaã, não o identificaram, não reconheceram José. José sim os reconheceu.
Mas o perdão foi arma muito importante para a vida de José. Apesar do que fizeram com José, ele amava os seus irmãos, sua casa, sua família, seu pai. O perdão é uma importante arma para nos trazer a prosperidade em tempos de escassez, em tempos de crise, porque a nossa tendência é ficar lamentando a rejeição de alguém, a oportunidade que nos foi tirada, foi dada a outro, as perdas que tivemos no transcorrer desse tempo que nos foi tirado. A nossa tendência é essa. Mas acontece que Deus nos proporciona saídas, alternativas, quando tudo está dizendo não, não tem jeito, não pode. Ninguém fez, nunca ninguém fez. A gente não pode ficar no nunca dos outros. A gente precisa tentar. Aleluia. José era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Parece que eu estou aqui motivando você. Não, é palavra, é Bíblia. Eu não estou contando história para você. Aleluia. Eu não estou contando o enredo de um filme ou de uma novela. Estou falando da santa palavra de Deus para você e de um dos personagens mais motivadores que a Bíblia tem depois de Jesus. Esta última dica, esta última passagem que eu identifiquei em José é que, além de tudo, ele era cheio do Espírito Santo. Interessante é que quem revelou foi Faraó. Quem revelou o sonho foi Faraó. Ele não tinha a interpretação do sonho. Mas José tinha. E só aconteceu o que aconteceu depois que o sonho foi interpretado. José foi elevado a governador. E tudo que saíra da sua boca em interpretação do sonho só deu certo porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque Faraó sonhou o sonho. Não tinha interpretação. Depois da interpretação, Faraó pergunta para José o que temos que fazer. E José, junto com a interpretação do sonho, trouxe para ele também as saídas para que o povo egípcio e os países ao redor do Egito não morressem de fome. Para prosperar em tempos de crise, o homem e a mulher de Deus têm que estar cheio do Espírito Santo. Eu diria mais, tem que estar transbordando do Espírito Santo. Porque diante das crises é muito fácil. A saída mais fácil diante da crise é parar com tudo. É querer sumir, desaparecer, ir para uma terra longínqua onde ninguém nos conheça. Mas enfrentar é muito difícil, é muito duro. Mas se não tivermos a ajuda de Deus, a presença do Altíssimo, se não estivermos sendo guiados, movidos pelo Espírito Santo, é muito fácil a gente abandonar. É muito fácil a gente maldizer, a gente blasfemar, a gente acusar até quem nem tem nada a ver com os nossos problemas. Mas José era cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse cheio do Espírito Santo, ele não teria perdoado os irmãos. E eu lhe disse aqui que uma das armas mais importantes
que José tinha era o perdão. Pensa comigo, imagina se José, mesmo como governador do Egito, não tivesse perdoado seus irmãos. Imagina o que poderia ter acontecido. Sim, porque a geração dos irmãos de José deram origem às 12 tribos. Das 12 tribos, o povo de Israel, de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito para irem para Canaã. Aí você precisa entender que, até mesmo no meio da sua crise, da sua dificuldade, Deus tem propósito. Através do sofrimento de José, Deus tinha propósito. Aleluia! Então, nesse tempo, quem sabe, dia de hoje, na tua história, na tua vida, na tua jornada, tudo seja crise, desemprego, falta de dinheiro, recursos, oportunidades iguais. Quem sabe até dentro da igreja. Quem sabe aquele cargo era seu, quem sabe aquele chamado era seu. Quem sabe tudo aquilo caminhava para ser colocado nas suas mãos e de repente foi tirado. Você não entendeu a situação, a causa, os porquês. Mas não desista. Não é agora que a crise, quem sabe, esteja no seu ápice mais aguda, que você vai parar, que você vai desistir, e você vai abrir mão. Sirva com louvor. Seja adorador por excelência. José era adorador por excelência. Sim, eu disse, é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil abrir mão. É muito mais fácil deixar para trás. Mas aí é que está a grande diferença. José também poderia ter feito tudo isso. Mas ele até foi administrador do cárcere do palácio de Faraó. Colocaram um bandido, entre aspas, José não era, mas estava preso, para tomar conta dos outros presos. Imagine se isso acontece nos dias de hoje. Colocar alguém de alta periculosidade para tomar conta dos outros. É claro que a gente sabe o que vai acontecer. Mas no caso de José, não. Ele administrou bem a casa do Potifar. Administrou também muito bem o cárcere do palácio de Faraó. E administrou também muito bem o Egito. Que tudo, eu quero ser profeta de Deus na tua vida agora. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, seja lá para que finalidade for, você seja um exímio administrador e o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus.